saúde quântica do computador. Ele também é amigo pessoal das pessoas. Isso aqui é. Você se liga! Além de tudo isso, ele tem palestras, publicações e revistas bem internacionais. A gente fala internacional, isso parece bonito, mas o legal mesmo é o trabalho de uma rede de professor nosso, que tem uma influência muito forte no nosso trabalho, o professor Wagner Borges, que vocês conhecem, que é um amigo pessoal. Ele diz para nós: o mestre trabalha no bravo do Patrícia. Quis dizer o seguinte: que o mestre espiritual não fica só no nosso espiritual, ele vai no bravo onde precisa dele. Ok? Então, o que acontece é que essa pessoa é ativa, presente e é um idealista. E esse idealismo é o motivo pelo qual mais a gente gosta de falar dele. Vocês sabem que a gente não fica lendo informações e currículos, que nesse caso, principalmente, se eu fosse ficar falando do currículo dele, tinha que ficar aqui uma palestra dele. O que eu quero é que vocês recebam a especialista do Brasil de saúde quântica. Uma pessoa que está ajudando todos os terapeutas a unir ciência e espiritualidade. Os pés calçados do ser humano. Eu quero chamar o nome deles. Eu peço a vocês recebam o nosso convidado, que é mais um convidado, que não ganhou R$1 para estar aqui. Veio em nome da proposta, da amizade, de acreditar na vida energética como ele sempre acredita. Senhoras e senhores, com vocês, Wallace Lima! Já retornei para o calor lá de Recife, né? Toda essa recepção calorosa, a gente chega aqui, a temperatura cai, mas na recepção dessa a gente já aquece o coração, aquece a alma. Gente, gratidão, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia aí, pessoal do Rio da Serra, gratidão aí, o Paulo, a Patrícia, Bruno, parabéns pelo trabalho maravilhoso que fazem. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês alguns conhecimentos que possam agregar valor no trabalho que vocês fazem. Eu sei que aqui é uma plateia bem específicas de pessoas, e eu fico olhando assim para a plateia, as mulheres vão dominar o mundo mesmo, né? Já dominaram, né? Pois é, vocês aqui, são vocês que gestam a humanidade. Então, o meu trabalho, gente, para quem não conhece, eu sou um entusiasta das curas naturais, do empoderamento humano, do reconhecimento da nossa capacidade de se conectar ao imenso potencial de cura que existe na natureza e o imenso potencial de cura que existe no nosso próprio corpo. Meu trabalho tem sido divulgar as minhas próprias experiências de vida. Fui uma pessoa que teve muitos problemas de saúde, até descobrir a homeopatia, e aí enveredei por esse caminho de buscar entender do ponto de vista científico como é que se processavam as curas sem precisar agredir o corpo. Então eu hoje tenho mais de 30 anos que eu abandonei os medicamentos químicos e venho compartilhando essa minha experiência para que outras pessoas, para que as pessoas saibam que na verdade esse é o caminho natural. Esse potencial é o potencial humano. Eu não fiz isso porque sou uma pessoa especial, sou melhor do que qualquer coisa, não é isso não. Eu apenas acessei o que eu já tinha dentro de mim e que todo ser humano já traz, uma incrível tecnologia avançadíssima de criar a sua realidade de maneira consciente.
Então todo esse meu trabalho tem sido divulgar de maneira entusiasmada. Eu sou realmente apaixonado pelo que faço. Desde 2009 eu organizo o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que foi uma estratégia que eu utilizei de trazer conhecimentos científicos de várias partes do mundo e do Brasil para validar esses conhecimentos. E tenho também divulgado o meu trabalho no meio digital como uma forma de expandir ainda mais esses conhecimentos. E o meio digital realmente tem essa magia. Eu terminei de organizar um congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde nós entrevistamos vários experts na área de saúde, pessoas que transformaram as suas vidas. E nós tivemos agora quase 300 mil visualizações em 69 países. Então isso é extraordinário, a gente poder utilizar as tecnologias do nosso tempo, da internet, para acelerar o processo de propagação de coisas boas, né? Então eu vou falar para vocês hoje, como é que eu passo aqui? Ok, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Bom, a Saúde Quantum é uma empresa, a nossa missão é exatamente propagar esses conhecimentos, integrar conhecimentos da física moderna, que envolve a física quântica e relativística, conhecimentos também da neurociência. Eu tenho estudado muito, procurando entender como é que o nosso cérebro funciona e como é que nós podemos criar novos arquivos de memória, novas programações, de forma a acessar esse nosso potencial. E o nosso potencial está dentro da célula, ele está lá dentro do núcleo da célula, nos genes. Acreditávamos que nós éramos reféns da genética, e uma área recente da ciência chamada epigenética, diz além da genética, que mostra que o meio ambiente que nós vivemos, tanto o meio ambiente externo como o meio ambiente interno, na qual as células estão, é que determinam a forma como a nossa genética se expressa. Então isso é maravilhoso, porque a gente tem então uma enciclopédia com bilhões de informações, com livros que não foram abertos ainda, e a gente precisa só criar as condições internas para que esses livros sejam abertos e para que essa informação se manifeste na nossa vida através de uma nova expressão genética. Então meu trabalho tem sido integrar esses conhecimentos para que as pessoas se empoderem e possam cotidianamente acordarem, criando as condições para que uma nova genética possa se expressar. Então o Nikola Tesla é um cientista, um gênio da humanidade, né? E ele traz exatamente essa perspectiva, né? Primeiro que a física quântica é a física das possibilidades. Então aqui, nesse espaço vazio, aparentemente vazio, existe um campo, os cientistas descobriram, chamado campo de ponto zero, e que existe aqui todas as possibilidades da gente manifestar a realidade do mundo material. Para você manifestar a realidade do mundo material, você precisa se conectar a essa realidade. E essa realidade, ela existe em termos de energia, de frequência e de vibração. É como uma rádio que você precisa colocar ali na frequência certa para que você ouça a rádio que você está procurando. Então o mundo material também já existe na perspectiva quântica, imaterialmente, enquanto informação. O nosso padrão vibracional associado à forma corriqueira com que a gente pensa, com que a gente sente, é que determina o nosso estado vibracional, o nosso estado de ser. É esse estado de ser que emana as vibrações e que revela quem nós somos. E o universo devolve para nós aquilo que nós somos. Então isso é muito bacana, porque o que significa? Eu transformo o mundo à medida que eu me transformo. Então eu vou me transformando, eu acordo todo dia com a perspectiva de fazer cada vez melhor, de aprimorar, de estruturar novas memórias, de emanar novas frequências, novas vibrações, e o universo diz, ok, se você acredita nisso, está aqui a sua realidade, está aqui o seu dia.
Então é importante que a gente tenha internalize a autoconsciência de que nós estamos criando a nossa realidade. Sendo consciente ou não, nós estamos construindo a nossa realidade. O Tesla diz: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, de frequência e vibração. Então é mais ou menos isso, é simples assim. Mas por que as pessoas não conseguem, por que isso se torna tão difícil no dia a dia de se colocar em prática isso? A grande dificuldade são os arquivos, os downloads de memória que nós fizemos no passado. Então, quando nós estamos ali no útero da mãe, tudo que está acontecendo com a mãe está acontecendo conosco. A nossa genética, a forma como a nossa genética vai se expressar, vai estar acontecendo ali no útero da mãe. Por outro lado, tem outra coisa magnífica que eu venho estudando muito também, que é a nossa origem microbiana. Nós fomos criados numa cultura de ódio às bactérias, de perseguição às bactérias. A cultura feminina mesmo, no mundo feminino, bactéria tem que ser aniquilada em casa. A cultura das mães, mata as bactérias, tem que dar tudo limpo. No entanto, os conhecimentos mostram que a vida na Terra surgiu há 3,5 bilhões de anos, e durante os 2,5 bilhões de anos iniciais só tinham micróbios aqui. Nós tínhamos bactérias principalmente. E esses seres começaram a se agrupar, começaram a se organizar, se empoderar, se estruturar para desenvolver seres mais complexos. E gente, a nossa origem é microbiana. 90% do nosso corpo são micróbios. Então está na hora de a gente se reconciliar com eles. Aquele ditado popular que diz: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu transformei assim: me diz os micróbios que tu andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso que funciona, gente. Então, quando você está nutrindo o seu corpo, veja bem, quando você está nutrindo o seu corpo no café da manhã, em qualquer momento, tomando algum líquido, alguma coisa, você tem que lembrar que você está nutrindo as bactérias que vão ditar as regras do jogo do seu corpo, que vão manifestar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Quem está por trás disso são esses pequenos seres. E a outra comunidade gigantesca, que são as nossas células. Então veja, nós somos na verdade uma comunidade de seres. Então é muito importante que a gente desenvolva essa consciência. E essa comunidade de seres são antenas parabólicas capazes de receber a informação diária a partir do alimento que a gente coloca na mesa e a partir do alimento vibracional, que às vezes é até mais importante, que é esse alimento vibracional que está associado às memórias. Quando você está lá no útero da mãe, que sua mãe viveu, se você passou por algum processo traumático, essa informação está lá. Se você ao nascer, normalmente o parto é um processo traumático, essa informação está lá. No momento que você sai do útero da mãe, daí a importância do parto natural, você toma um banho gigantesco de bactérias. Aquela saída do útero é vital para a nossa saúde, você tomar aquele banho de bactérias. São elas que vão criar as condições para que o nosso sistema se fortaleça. Então é muito importante a gente reconhecer, ter essa reconciliação com os seres que nos geraram e que fazem parte da gente. Nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino. Em torno de 1,6 kg, mais ou menos o peso do nosso cérebro, nós temos no intestino de bactérias, gente. E são elas que vão comandar o processo. Por outro lado, as células do nosso corpo, elas estão sendo nutridas pelos alimentos físicos e pelos alimentos vibracionais, pelos pensamentos. Eu costumo dizer às pessoas: nós estamos na era da comunicação, então todo mundo está passando WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, a gente se comunica. Eu uso muito profissionalmente hoje, nas mídias naturalmente. No entanto, a gente pode
também se acostumar ao acordar, passar um WhatsApp para as células, para as bactérias, um WhatsApp amoroso, um WhatsApp dizendo, ó, estamos aqui para vencer o dia, estamos aqui para fazer o melhor, né? Vou cuidar de vocês da melhor maneira possível. Então a gente já está numa comunidade, ou seja, a gente entra na comunidade já dizendo, olha, vamos juntos, vamos mudar o mundo juntos a partir da nossa intencionalidade. Então o que esses conhecimentos estão trazendo é que é exatamente assim, a gente cria a nossa realidade. A grande questão é, você está criando a sua realidade de maneira consciente ou você está tirando no seu próprio pé de maneira inconsciente? Eu estou estudando alguns índices que eu associo ao desenvolvimento pessoal. Um dos índices chama-se índice de investimento pessoal. O índice de investimento pessoal diz quanto é que você investe em você, quanto é que você investe na sua qualidade de vida, do ponto de vista material, na qualidade dos seus alimentos, você cuida do seu corpo, você trata as suas bactérias, suas células. Qual investimento você faz em novos conhecimentos? Qual investimento você faz em ler um novo livro, fazer novas amizades, ver um filme de qualidade, ou seja, algo que possibilite você expandir a sua percepção de realidade e se tornar um ser humano melhor. Porque é muito comum na cultura que a gente tem, de muita queixa, de muita vitimização, de reclamação, as pessoas já acordam contaminando o próprio corpo. Entram num arquivo de memória do passado, de alguma coisa negativa, envereda por ali, estragam o seu dia. Quando você pensa, você emite um padrão de onda elétrica, você pode fazer um eletrocefalograma, pode ir no neurologista e fazer um eletrocefalograma. Só que o pensamento que traz significado, ele gera um sentimento, as emoções. E aí você inunda seu corpo com informação química, fazendo com que seu corpo represente, em termos de sentimento, a forma como você pensa. Suas células, então, inundadas com aquelas informações, elas retroalimentam o cérebro e dizem, continue pensando assim. E aí você entra no modo contínuo de pensamentos, muitas vezes autodestrutivos. Então o outro índice que é importante que vocês reflitam é o índice de crenças limitantes que você nutre diariamente. Índice de crenças limitantes. As crenças limitantes, na verdade, estão associadas a padrões repetitivos de pensar e sentir, estruturados a partir da cultura, a partir da religião, a partir da sua experiência de vida, dos seus relacionamentos, enfim, da sua história de vida. Ela está associada ao que a psicologia chama de ego, mas o ego não é você. O ego é como você reagiu às experiências que você viveu, só que você criou memórias. Você começou a acreditar que você era aquilo ali. E quando você acredita que você é aquilo ali, o campo quântico diz, ok, você acredita que é isso aqui? Então está aqui a sua realidade. No campo quântico existem infinitas possibilidades latentes, enquanto informação e vibração. Então se você está nutrindo uma crença limitante, você está vibrando naquilo ali. Você está dizendo para o universo, eu sou assim. E o universo vai, o campo quântico está lá esperando. O universo é muito justo. O universo é sempre bom, porque ele está nos devolvendo quem nós somos. Então, se você quer saber quem você é, observe os seus pensamentos corriqueiros e a forma como você reage. Observe as suas atitudes no dia a dia. Quando você senta e entra num estado de meditação, por exemplo, vem aqueles pensamentos intrusivos, né? Então aqueles pensamentos dizem muito sobre as nossas memórias, sobre o nosso ego. E muitas dessas memórias são memórias latentes do passado que estão ali. E muitas vezes são memórias autodestrutivas. E muitas vezes são pensamentos inúteis que só nos roubam energia. Em média, os neurocientistas dizem que nós temos de 60 mil a 90 mil pensamentos por dia.
Só que 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Então é muito importante. Hoje, como eu vivo aplicando esses conhecimentos em mim mesmo para ver como funciona, né? Então eu me vejo pensando em coisas do meu, por que eu estou pensando isso? Coisas completamente inúteis, não servem de nada para mim, só me tiram energia. É locubrações sobre o que vai acontecer, mas como é que vai ser? Não. Ou seja, eu estou criando, toda vez que você está criando um campo de preocupação sobre algo que vai acontecer, você está criando um campo de escassez, você está criando um campo onde você não está focado no que você quer. Toda preocupação significa que o seu estado vibracional predominante está associado ao que você não quer. E aí, quando você vibra no que você não quer, quando você está reclamando, quando você está se queixando, quando você está se vitimizando, ou quando você está julgando, fazendo, enfim, qualquer tipo de coisa, preconceitos, qualquer coisa que você está estruturando memórias. E essas memórias vão passar a conta para você no futuro. Não tenha dúvida. O que você está criando, você vai ter que colher. É o seu projeto pessoal, é a sua experiência de vida. Você vai ter que vivenciar o que você está plantando. Então, cada pensamento, cada sentimento são sementes que a gente está lançando no campo quântico. E é o campo quântico, né? Vai nos devolver, porque o seu estado de ser predominante, o estado de ser a forma corriqueira que você pensa e sente, né? É o conector que sintoniza você ao campo e manifesta a realidade no mundo material. Daí que Jesus dizia, orai e vigiai. Orai e vigiai tem a ver, olha o que você está pensando, olha o que você está criando. Né? Fica atento para os seus pensamentos, ressignifica os pensamentos. Vê as memórias do passado, vê o que você viveu, vê o que você está manifestando no seu dia a dia. Necessariamente o que você está manifestando e que você chama de realidade, não é a realidade propriamente dita. Heisenberg, um dos prêmios Nobel, que desenvolveu a visão matemática da física quântica, né? Desenvolveu o princípio da incerteza. Ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que reflete esse novo paradigma. Ele diz assim: o que você vê não é a realidade propriamente dita. O que você está vendo é a realidade submetida ao método que você está usando. Então vocês hoje estão usando, por exemplo, a fitoenergética. Então vocês estão usando uma nova lente. Vocês estão acessando o poder de cura das plantas. Vocês estão acessar o poder vibracional das plantas. Poder vibracional, ou seja, a força da própria natureza. E antes disso, se vocês não tinham esse conhecimento, vocês não tinham essa lente de percepção. Então hoje vocês estão vendo através da lente da fitoenergética. Se vocês aliam a isso, a lente, né, dos conhecimentos da física quântica, vocês vão potencializar muito esse trabalho. Porque vocês vão perceber, né, que na verdade cada ser humano ele está expressando, né, ele está expressando o potencial da sua lente. Ou seja, ele está na verdade está expressando a sua percepção de realidade. E muitas vezes você está percebendo algo que está fazendo mal, está adoecendo você. A gente está com uma humanidade doente. 80% das mortes no Brasil, gente, são de doenças, pessoas que morrem com doenças crônicas. Eu fico abismado com esse número. E crescem 5% ao ano as doenças crônicas. Então a gente vive numa cultura de pessoas doentes. Só que as doenças crônicas, por trás de uma doença crônica, dentro de um modelo míope, né, que nós não temos um modelo de saúde. Eu entrevistei agora inúmeros médicos, terapeutas, entrevistei inclusive o Bruno também, e fica muito claro, os médicos que saíram da caixinha, eles não tomam remédio, ou seja, eles foram criados numa cultura de adoecimento em massa, eles não entendem de saúde, eles não sabem se prevenir. Talvez a comunidade mais doente do Brasil hoje seja a comunidade dos médicos, é sério isso. Eu venho falando inclusive com os médicos, a gente precisa mobilizar essa comunidade para a gente ter uma nova cultura de saúde, onde os médicos são os reféns dessa cultura.
Eles morrem 20 anos antes do que a população em geral. Que coisa louca isso. Em Recife, um médico se suicida por mês com depressão. O número de suicídios de médicos com depressão no Brasil é gigantesco, gente. 51% dos médicos, de acordo com o Ministério da Saúde, são dependentes químicos, sejam de drogas lícitas ou de drogas ilícitas. Imagina, um profissional que deveria estar no topo da pirâmide do cuidado com os outros, ele não sabe se cuidar, ele está doente. E aí nós temos uma cultura onde 400 mil médicos no Brasil irradiam uma cultura de doença. Claro que está mudando isso, porque muitos médicos estão enxergando, né, estão migrando, né? Mas eles são doutrinados para viver, para propagar uma cultura de adoecimento em massa. E a gente vive numa cultura míope, né, onde nós desconhecemos esse potencial que nós temos de criar a nossa própria realidade. E aí o Max Planck, tá? O prêmio Nobel, foi a partir dele que surgiu a física quântica. O Max Planck foi que, ali no início do século XXI, junto com outros cientistas, quando eles mergulham no interior do átomo em busca da matéria propriamente dita, porque se acreditava aquele átomo grego, né, o Demócrito, você vai dividindo, vai chegar um momento que você não divide mais, ou seja, tem algo ali que não é possível mais dividir. E a gente olha em torno de nós e nós vemos um mundo material. No entanto, quando os físicos mergulharam atrás da matéria, eles não encontraram matéria no átomo. 99,9999999% do que nós somos feitos é imaterial. Olha que coisa louca. Isso gera uma perplexidade entre os físicos quânticos. Disseram, mas que coisa louca. A base da matéria é não material, é informação, é vibração e energia. E aí, quando eles começaram a observar, viram que a própria matéria tinha a natureza dual como a luz, ou seja, ela ora se comportava como uma onda informacional, e perceberam que nós, enquanto seres humanos conscientes, a mente humana é o veículo da manifestação. Porque os físicos, quando eles faziam experiências que a luz se comportava de forma ondulatória, ou como a própria partícula material, o elétron, se comportava de maneira ondulatória, eles resolviam, vamos observar, vamos botar então aqui uma lente poderosa para a gente observar. Então, quando eles resolviam observar aquilo que se expandia em possibilidades infinitas, se manifestava no mundo material. Porque é mais ou menos assim que acontece. Se a gente pegar um elétron, uma partícula diminuta do átomo, e soltar nessa sala, ele se espalha em possibilidades. O mundo quântico é assim. É como se ele pudesse ocupar todos os espaços da sala, em possibilidades infinitas de se manifestar. Inclusive matematicamente tem uma onda que é chamada onda de possibilidades, que mostra exatamente isso, que esse elétron ele pode se expandir em possibilidades. E aí o cientista disse, vamos então observar, né? vamos botar uma lente para observar como é que ele se manifesta, onde é que ele está. E no momento que eles colocam essa lente, essa onda de possibilidades, ela desaba e acontece o que na linguagem quântica chama de colapso da função de onda. É quando o mundo material colapsa, tá? E aí você materializa aquilo que você está escolhendo ver. Da mesma forma, esse colapso da função de onda, ele está acontecendo exatamente em função dos nossos pensamentos e sentimentos predominantes. É exatamente esse estado de ser predominante que vai emanar um campo eletromagnético que vai se conectar de forma informacional ao campo quântico. Nós vamos ser os mediadores da realidade que se manifesta diante de nós. Então veja o que é que diz o Planck. Não há matéria. Veja que coisa. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que faz a partícula de um átomo vibrar.
e que mantém esse diminuto sistema solar do átomo em conjunto. Nós devemos assumir que essa força que está por trás da existência vem de uma mente consciente e inteligente. Essa é a matriz de toda a matéria. Então, a partir do momento que você interioriza esses conhecimentos revolucionários que a física moderna trouxe, o meu grande sonho é que a gente possa estar ensinando isso para as crianças. Já existem escolas, inclusive no Brasil, eu tenho alunas minhas que já estão utilizando a pedagogia quântica para crianças. No dia 20 de outubro eu vou estar realizando um dos sonhos meus que eu lancei em 2009, a Universidade Quântica. Vou estar lançando com o Amit Goswami. A nossa ideia é que a gente possa trazer o conhecimento da física quântica para várias áreas, não só de saúde, mas a gente tem a economia quântica. O Amit já vem trabalhando na economia, a gente tem a administração quântica, a gente tem a pedagogia quântica. Ou seja, olhar integralmente para o ser humano, olhar integralmente pela nossa capacidade de interagir à distância. A não localidade quântica é um fenômeno que mostra que não há tempo nem espaço no universo. No momento que eu penso aqui, eu me conecto a qualquer parte do universo. Você pode usar o seu potencial de cura, você pode emanar o potencial de cura de uma erva, por exemplo, né? Manjericão, seja lá o que você queira trabalhar, você pode emanar essa frequência à distância que você quiser. Alô? Está ouvindo? Então, isso é real, isso é concreto, é uma coisa que eu trabalho inclusive com os meus alunos. A gente faz experiências. O experimento da intenção é exatamente quando a gente usa o potencial de autocura e direciona para uma pessoa que a gente não conhece, não é? Em qualquer parte do mundo. Então isso é cientificamente comprovado. Então a gente está resgatando esse potencial, ou seja, nós vivemos num universo interconectado. Nós precisamos buscar essa reconexão com a natureza, com as ervas, com as plantas. E, sobretudo, nós precisamos buscar essa reconexão com nós mesmos. Precisamos nos reconciliar, né, com as nossas células, né, com as nossas bactérias, para criar um mundo novo. O mundo novo está aqui, ele está disponível no campo. Né? Então, todo dia que a gente acorda, nós podemos nutrir esse mundo novo que a gente quer. É muito importante a autoobservação, assim, o que é que você está nutrindo com seus pensamentos? Qual é a sua nutrição diária? Eu ontem saí de Recife e peguei um jornal. Eu leio pouco hoje, assim, jornais, mas às vezes eu venho de passar assim só para dar uma olhada no que está acontecendo. Mas olha, eu sinceramente vou dizer para vocês, eu leio de uma forma atenta às coisas, e percebendo que por trás de quem escreve tem um ser humano que está influenciado pela estrutura de pensamento, né? Ou seja, ele está ali falando da verdade dele, aquela realidade que ele está trazendo necessariamente não é realidade. Mas aquilo me cansou, a leitura do jornal com tanta notícia ruim, né? Eu fiquei imaginando, quem lê isso aqui todo dia vai ter depressão, entendeu? Vai dizer, esse mundo não tem jeito, não dá para só ver bandidagem, só ver coisa ruim, só ver corrupção, só ver, entendeu? Você olha para aquilo e diz, meu Deus, isso não tem, esse mundo não faz sentido. Então imagina se você todo dia chega em casa e liga a sua televisão para ouvir noticiário de jornal. Você vai estar contaminado, você vai estar nutrindo o seu corpo numa frequência que você vai se aprisionar aquilo ali. A quantidade de pessoas com síndrome de pânico hoje, mas olha, as pessoas só ouvindo notícias ruins, conversando sobre negatividade, se vitimizando, reclamando, seja do governo, seja dos pais, seja da mãe, seja lá do que for, entendeu? E o que esse conhecimento está trazendo? Gente, o que você está vendo fora de você é uma projeção do quem você é. É o que você acredita. Você está vendo o que você acredita. E se você quer mudar o mundo que você está vendo, você precisa estruturar novas crenças. Você precisa se nutrir diariamente de novas fontes, em todos os níveis. Porque o alimento que você está botando na mesa também tem um conteúdo vibracional poderoso. Os hindus dizem, o nosso corpo é um corpo de alimento.
E a gente desconsidera isso, a quantidade de produtos industrializados, produtos químicos que as pessoas botam no dia a dia, alimentos empacotados, congelados, enlatados, embutidos e tantas coisas. Então, quanto mais a humanidade se distanciou da natureza, mais doente ela está ficando. A pessoa diz: mas eu fui criada assim. Sim, você foi criada assim, eu fui criado assim também. Mas e aí? Você agora tem a opção de escolher. Se você vai querer levar a sua vida até o final, como? O que está acontecendo é que as pessoas estão morrendo em estado de muito sofrimento, entubadas em hospitais, dependendo de medicamentos, sem acessar o seu poder pessoal e construindo, através de atitudes crônicas, o adoecimento crônico, ou seja, ficando cada vez mais doentes, porque elas criam uma realidade que elas não querem. Então é muito importante que dentro desse paradigma a gente tenha essa consciência, né? Aquela foi a frase que eu falei para vocês: o que você vê não é a realidade propriamente dita, mas a realidade submetida ao seu método de investigação. Então, toda vez que vocês tiverem assim um beco sem saída emocional, alguma dor emocional, né, alguma situação desafiadora, então lembre dessa frase: você está vendo não é a realidade propriamente dita. Você pode ressignificar isso aí. Você pode dar novos comandos, você pode criar novos arquivos de memória, você pode fazer novos downloads e pode não alimentar aquelas memórias passadas, porque as memórias não deixam de existir. A questão é: quanto tempo você se dedica a alimentar memórias inúteis? E aí você pode criar um índice para você, é um índice de memórias inúteis e autodestrutivas que você nutre durante o dia. Essas memórias você tem que deixar de visitá-las. Se você deixar de visitá-las, você enfraquece as redes neurais. Quando elas vierem, você diz: opa, tudo bem, aprendi com você, só que agora eu estou noutra. Aí você dá um novo comando. Para onde você quer chegar de verdade? Quanto mais você resistir a uma realidade, mais você reforça ela. Porque o estado de resistência é o estado de vibrar naquela frequência. Quando você vibra na frequência da escassez, da preocupação, do controle, você está vibrando e pedindo ao universo para manifestar o que você não quer. Então é mais ou menos assim, né? Nós temos uma cultura onde as pessoas estão, por desconhecer, por ignorar os princípios que regem a manifestação da realidade, elas estão atirando no próprio pé, manifestando, se conectando ao que não querem, reclamando, resgatando memórias negativas, enretadas nas memórias negativas, fortalecendo-as e vibrando naquilo que não quer. Essa é uma frase minha, eu publico diariamente no Instagram frases de reflexões, insights que eu depois desenvolvo no meu canal no YouTube, né, que são as sacadas quânticas diárias que eu faço, né? Então essa frase eu digo assim: quando você entender que o universo é seu amigo e que responde a todas as ordens do seu coração, você começará a criar a sua realidade conscientemente. Então é muito importante, gente, ter essa percepção de que nós vivemos no universo que é nosso amigo. Ele está nos devolvendo a oportunidade de evoluirmos o tempo todo. Então, se você está diante de uma doença grave, se você está diante de uma situação, um desafio na sua vida, por mais desafiador que seja, isso significa que você está pronto para viver essa realidade. Nenhum desafio nos é oferecido quando a gente não está pronto para vivenciá-lo. Então, quando o desafio aparecer bem grande, você diz: opa, que maravilha, eu estou em condições agora de superar isso aí. Seja um câncer, seja qualquer coisa, seja uma doença, qualquer coisa. Quando o desafio vier, você diz: opa, que presente eu estou recebendo. Então você vai começar a olhar para as soluções. O que acontece na nossa cultura é que as pessoas estão olhando para o problema. Então, quando o desafio aparece, você se enreda no desafio e acorda com preocupação no desafio, e aí começa a vibrar na escassez. A vibração de escassez e a vibração de preocupação atrai o que você não quer. Então você tem que começar a olhar para as possibilidades.
né, para as infinitas possibilidades que você tem no campo quântico. Tá? E aí, diante dessa percepção, você pode acordar diariamente, tá? E ancorar dentro de você, né? Você pode escolher um lugar. A PNL trabalha muito com essa ideia de âncora, né? Então você escolhe, como isso que eu estou falando para vocês aqui agora. Eu costumo dizer às pessoas, o que eu falo é a minha experiência de vida, mas não é obrigado que vocês acreditem também no que eu estou falando. Eu não recomendo que as pessoas acreditem simplesmente no que as outras falam. Eu recomendo que as pessoas se transformem em cientistas. Eu me considero um cientista de mim mesmo. Então, o que eu mais oriento as pessoas é: se transforme num cientista de você mesmo. O melhor laboratório que você tem é você. O que é um cientista? O cientista é uma pessoa que está acima dos preconceitos, na essência. A gente tem uma comunidade científica muito preconceituosa, mas na essência, o cientista, ele nem acredita nem desacredita, mas o que é que ele faz? Ele investiga. Então, o que eu estou falando aqui, vocês não precisam acreditar. Eu estou querendo que vocês sejam cientistas. Então, o cientista é aquele que diz: olha, eu vou agora observar os meus pensamentos. Eu vou ver os meus sentimentos quando eu penso. Eu vou ver como o meu corpo se comporta. E eu vou ver como é que o meu dia se propaga quando eu fico no trem do pensamento ruim, desde que eu acordo. Como é que meu dia vai acabar? Por outro lado, você pode agora pensar, quando aquele pensamento ruim vier, você olha para ele, num estado de presença, e diz: ok, você fez parte da minha vida, isso foi importante para mim, isso faz parte da minha experiência, mas agora eu vou por aqui. Agora eu escolho um novo caminho. E aí você ressignifica, e aí você diz para você mesmo, né, para você mesmo: eu estou aqui para ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma vida saudável, eu mereço me conectar a toda essa inteligência que está disponível para criar de maneira consciente a realidade dos meus sonhos. E aí, cada vez que você está dizendo isso, né, cada vez que você está dizendo isso, mesmo que você diga, mesmo que você não acredite ainda, se você está dizendo isso, o seu cérebro não faz diferença entre o que você vivencia e o que você imagina. Então, imagine mais. Imagine mais, imagine coisas impossíveis. Uma parte do filme Alice no País das Maravilhas, ela dizia: o meu avô, no café da manhã, tinha pelo menos 6 sonhos impossíveis. Então eu recomendo a vocês que no café da manhã vocês escolham pelo menos 3 sonhos impossíveis para realizar, né, durante o dia. Escolha no ano pelo menos 3 sonhos impossíveis. E imagine essa realidade se manifestando. É essa força da imaginação que a gente está trazendo a partir desses conhecimentos que são científicos. Eu não estou falando de conhecimento especulativo, isso vem de experiências concretas que estão devolvendo para a gente o nosso potencial humano de criar conscientemente a nossa própria realidade. Gratidão.